É isso, esse aqui. Tá. É de uma das APs. Agora, qual AP? Tem que investigar, porque eu peguei o exercício e não escrevi de qual AP que era. Mas enfim, só para a gente dar um retorno ali, na última aula eu dei uma passada sobre a questão dos transformadores, né? Eu dei uma revisada aqui na lei de Ohm, para lembrar. E aí a gente deu uma olhada nessa questão de indução. Quando a gente tem corrente elétrica, em volta dessa corrente elétrica a gente vai ter campo magnético induzido. Aqui dá até para completar depois no material lá, que é campo magnético induzido. E se a gente tiver um campo magnético que está variando, a gente vai ter uma corrente elétrica alternada e induzida também. E aí um vai induzindo o outro. A gente pode fazer isso em cascatinhas, né? Aí esse exercício que tem aqui, que foi de uma das APs, ele dá uma espira. Então, considere uma espira circular de raio R 2 centímetros, situada no plano do papel. Nessa região, existe um campo magnético B uniforme, de intensidade 1,2 Tesla, perpendicular ao plano da espira e saindo do papel em direção ao leitor. Então, ele vem na minha direção, né? Se eu pegar a mão direita e fizer o sentido dele, o dedão tá apontando para mim. A partir de um certo instante, a intensidade do campo magnético começa a variar. E aí ele dá a maneira como esse campo magnético varia para a gente. Então, ele dá a equação. Determine a variação do fluxo de campo magnético através da espira. E aí ele dá uns instantes ali para a gente. E é para a gente justificar. Então, vamos ver. Uma espira circular, a gente vai fazer a espira assim. O campo vindo na minha direção é assim. Então, ele está perpendicular. E ele fala pra gente que a maneira como ele muda... O pessoal vai compartilhar a tela? Ah, eu não tô compartilhando a tela? Não. Meu Deus, e eu tô dele a mostrar e falar aqui. Gente, perdão. Normalmente eu deixo prontinho antes. Tá, vou dar um tempinho pra tu olhar a questão, então. Nossa, obrigado por avisar, Gustavo. Eu ia ficar. Tranquilo. Aí, acho que a Tati chegou. Oi, Tati. Perdeu eu não compartilhando a tela, Tati. Às vezes eu esqueço, a gente tem que me avisar. Normalmente eu deixo tudo pronto antes. Tá, vamos de novo então. Considere uma espira circular de raio R 2 centímetros. Vamos só marcar ela aqui. Tá aqui a minha espira e tá aqui o meu R. E aí, aqui embaixo, eu já vou colocar ele em metros, né? Porque a gente não vai poder usar ele em centímetros. Vocês sempre cuidem as unidades. O B0 ele deu pra gente 1,2. Ele deu tudo pra nós. Vai dar bom esse exercício aqui. T ao quadrado. E aí, vamos trocar a ordem desses dois, porque esse aqui eu vou ter que manipular e o raio não. Porque o raio já tá bonitinho, arrumadinho. Vamos colocar ele aqui em cima e vamos manipular essa fórmula que ele deu. Então, olha só, no início do exercício, até esse instante aqui, eu não tinha corrente induzida na minha espira. Ela estava só assim. O que acontece a partir de um certo instante? Quando o campo magnético está variando, quando ele começa a variar, aí sim eu tenho uma corrente induzida. Então, é aqui que aparece a corrente induzida. Peraí que tá bem... Aparece uma corrente induzida na espira.
Tá, e aí, isso eu falei pra vocês na aula passada, né? Antes da gente fazer a AD e antes do feriado que a gente teve ali. Mas eu não falei pra vocês como que é essa corrente. Então vamos aproveitar ela aqui. Essa corrente, ela vai ser oposta ao que está acontecendo com... Rapidinho, a gente fez AD? Vocês não fizeram AD? Não. Não, tá disponível? Ah, é verdade, a de vocês não está disponível. Eu fiz AD com Olha, me gelou a espinha agora. Fudeu. Não, hoje tá ótimo. Eu peguei o exercício aqui e disse, esse aqui que eu vou fazer. Era de física 3A. Daí eu abri a tela. Não é esse exercício. Acho que o Gustavo nem viu que eu tinha botado, então, já que eu tava compartilhando a tela. Quando eu disse, não, esse exercício tá errado, peraí, era de 3A. E aí eu olhei assim, eu disse, por que tem lei de Gauss aqui? Aí tá, daí eu disse, não era esse que eu queria, né? Aí agora eu tô trocando vocês dois, gente. Ai, me perdoem, eu fiz prova. A Neia decidiu que ela não vai fazer? A Neia não conseguiu os 5 que ela precisava. E aí ela vai Mas fazer... já bateram o martelo? É, já. E aí ela vai fazer de 3A. Entendi. Teoricamente. Vai dar certo, vai lá. A dela tá confusa, assim, tá bem confuso. Daí eu disse pra ela, vai com calma. Você tinha feito a nossa P1 corrigido? A P1 de vocês... Você tinha feito recurso para ela, né? Aí... Mas chegou eu a acho que eu não resolver? mandei pra vocês, né? Manda só para eu conseguir a minha prova para eu olhar, mas... Tá. Já Depois eu pego. Hoje eu não vou conseguir pegar, porque eu vou ter que terminar a aula com vocês e sair. Mas eu acho que eu consigo mandar amanhã. Tudo bem. Só mandar. Se até sexta eu não mandar, me lembra. Vocês têm que me lembrar, porque a minha cabeça tá... Tá, continua aí. Desculpa atrapalhar. Não, tá tudo bem. Pode interromper. Tá, o campo. Vamos lá. A ideia é assim, ó. É tentar manter o que tinha antes, tá? É isso que vocês têm que levar de raciocínio. Então, vamos pensar o seguinte assim. Se eu tinha um campo magnético B0, que era 1,2 Tesla, que ele mostra ali no enunciado. Se o meu campo diminuir, o que vai aparecer na espira é uma corrente para tentar fazer o campo voltar a ser 1,2. Tá? Então, a corrente que vai aparecer, ela vai depender do que está acontecendo com o campo. Então, se o campo diminuir, vai aparecer uma corrente induzida. Essa corrente induzida vai induzir um campo. Lembra que eu falei para vocês que vai em cascatinha, um induz o outro? Esse campo magnético induzido, ele tem a característica de aumentar o campo. Por quê? Porque o original está diminuindo. Então, é assim que a gente vai determinar, por exemplo, qual que é a direção da corrente que aparece ali. A mesma coisa acontece se o campo aumentar. Se o meu campo for de 1,2, por exemplo, para 2, vai aparecer uma corrente induzida na espira que vai trabalhar para diminuir o campo, para voltar para o 1,2. Então, vai ser uma corrente que vai induzir um campo para diminuir. Vai ser um campo oposto. Então, é sempre isso. A corrente vai sempre se opor ao que está acontecendo ao campo. Se o campo está aumentando, a corrente vai induzir um campo que diminua. Se o campo original está diminuindo, a corrente vai induzir um campo que aumente. Então, é sempre oposto. Tá? Eu vou escrever isso depois para vocês para ficar melhorzinho. Nesse exercício aqui, a gente tem que ver o que está acontecendo com a nossa função. Então, esse B0, 1,2, que ele deu no enunciado, e ele deu o Bzinho, que ele fala que é 2. Então, nesse daqui, o que está acontecendo com o meu campo através dessa equação? Tipo, eu olho para essa equação e a gente consegue determinar se ele vai aumentar ou se ele vai diminuir. Eu tenho tudo positivo aqui. O tempo é positivo porque esse t aqui é uma variação de tempo, né? A gente não escreve, mas a gente precisa lembrar que esse t aqui é um ΔT.
E o meu tempo, ele não volta, ele nunca vai ser negativo. Então, o meu tempo é positivo, só por aí já basta. Aí eu estou elevando ele ao quadrado. Mesmo que ele fosse negativo, ao elevar ao quadrado, ele se tornaria positivo. O 2 que está multiplicando ele é positivo. E o 1,2 que está ali de original também é positivo. Então, aqui, conforme o tempo passa, o campo aumenta. Então, B aumenta conforme o tempo passa. Então, eu já sei que na minha espira vai aparecer uma corrente para diminuir esse campo. Ele vai tentar voltar para esse 1,2 ali original. Aí, no início ali, na letra A, ele pede: determine a variação do fluxo de campo elétrico através da espira no instante de t igual a 0. Eu cheguei a mandar para vocês o formulário dessa parte aqui? Acho que sim, né? Não lembro agora. Das fórmulas, acho que não. Não? Não, porque aí iria colocar alguma coisa que tá faltando. Então já deixa eu mandar. Como é que tá abrindo aqui? Força magnética, campo magnético. E aí a gente vai para indução, que é essa parte aqui. Tá, então esse formulário eu não mandei para vocês, é isso? Vou mandar ali no grupo, peraí. Não acho não. Tá, vou mandar. Deixa eu caçar ele aqui, porque senão depois fica. E isso daqui é importante. Aí. Tá, a gente vai precisar aqui, ó, dessa parte de indução. Então, deixa só eu copiar aqui algumas coisas que a gente vai precisar. Tarará, acho que até aqui. Acho que até aqui, pelo que eu lembro do exercício. Qualquer coisa, se precisar de outra fórmula, eu coloco ali. Mas nas fórmulas aparece isso que eu falei para vocês agora. Então, ó, a primeira, ele tá pedindo pra gente determine a variação do fluxo de campo magnético através da espira. É essa letra A aqui, né? Então, eu tenho fluxo de campo magnético. Como que eu determino o fluxo? Lembrando que fluxo é uma quantidade, entre aspas, de campo que está passando numa determinada região. Então, eu posso ter fluxo de água, por exemplo. Quanto de água que passa na minha torneira? Nesse caso aqui, a gente vai fazer o quanto de campo que está passando através da espira. Então, ele vai pegar essa primeira fórmula aqui, o φ, a letrinha grega que a gente usa para fluxo magnético. A gente vai fazer uma integral dessa fórmula aqui do campo magnético, e esse dA aqui é a área da espira, tá? Aí, se por acaso o campo for uniforme, que não é o caso desse exercício, por que não é o caso desse exercício? Porque nesse exercício está aumentando, eu tenho uma função do tempo ali. Tá? Então, eu não posso usar essa segunda fórmula. Eu só vou poder usar essa segunda fórmula se o campo fosse 1,2, por exemplo. Daí a gente poderia. Cosseno de A aparece por quê? Porque essa fórmula de cima ela tem um ponto, ela é um produto escalar. Então, eu tenho que ter dois vetores. Tá? O vetor B, tudo bem, ele já é um vetor. E a minha área, a gente vai ter que ter transformar ela num vetor, né? E aí, como que a gente transforma ela num vetor? A gente vai usar um versor, que vai ser normal a superfície, sempre apontando para fora da superfície. Igual a gente fazia quando a gente fazia a lei de Gauss, lá o campo elétrico, lá na física 3A. E aí, é por isso que aparece esse cosseno na segunda fórmula, é por causa do produto escalar entre os dois ali. Aí, eu coloquei essa terceira, que é a lei de Faraday da indução, que vai colocar pra gente o que eu falei para vocês sobre ser oposto.
Eu já falo desse Ezinho ali, porque ele é da letra B, mas como eu já falei para vocês que ele vai se opor ao que está acontecendo, é por isso que aparece esse sinal de menos na fórmula. Tá? Então, a própria fórmula já diz que ele está se opondo. A gente usa isso ali. O que é essa oposição? De novo, se aumentar, o campo induzido que vai aparecer é para diminuir. Se o campo diminuir, o campo induzido que aparecer vai ser para aumentar. Por isso esse sinalzinho de menos. E aí, daí a 3 não precisa porque a 3 é um fio em movimento. Eu usei essa questão ontem com a Thaís. Agora que eu vi que estava no formulário, depois eu mando isso para ela. Nós duas estava dormindo ontem na aula e aí eu não lembrei que tinha aqui. Lei de indução de Faraday. Não, vamos colocar assim. A variação do B vai induzir uma corrente que se opõe à variação. E aí vamos explicar, porque senão isso daqui hoje vocês entendem e amanhã vocês estão brigando comigo. Então, se B aumentar, a corrente induzida eu não queria ser redundante aqui, a corrente induzida induz, mas é bem isso. Me perdoe. Induz outro campo B induzido que tem sentido oposto ao B original. Por que oposto? Porque se eles tiverem mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. E se ele está aumentando, é isso que eu quero diminuir. Vetores opostos, subtração. E aí a mesma coisa se a gente tiver o contrário. Se B diminuir, a corrente induzida induz outro campo induzido que tem mesmo sentido. Por que mesmo sentido? Porque dois vetores com mesmo sentido e mesma direção, a gente soma eles. Então, ele vai aumentar. Que tem mesmo sentido que B original. E aí, leiam isso daqui com calma e me digam se amanhã, depois de amanhã, quando vocês pegarem, se vocês vão entender. Ou se vocês querem que eu arrume alguma coisa. Vetores alinhados? Não, alinhados é direção. Vetores no mesmo sentido é uma soma. Então, vai aumentar. Aí, vamos ver ali em cima. Eu tinha a espira. Tá bom do jeitinho que tá aqui o texto?
Vocês acham que vocês vão entender depois? Acho que sim. Tá. Olha só, nesse daqui. Se eu tivesse só no início o B igual a 1,2 e não tivesse variando. Se eu fosse fazer, se existisse uma corrente, eu ia fazer o campo magnético vindo na minha direção, então o dedão da mão direita apontando para o meu rosto, e na minha espira ia aparecer uma corrente no sentido anti-horário. Então, o que iria aparecer era isso aqui, certo? Só que o B está aumentando conforme o tempo passa, então eu não posso ter uma corrente no mesmo sentido, porque eu preciso fazer ele diminuir, eu preciso fazer ele ser no sentido oposto. Então, a minha corrente que vai aparecer na espira, ela vai ser oposta, ela vai ser horário, tá? Então, é assim que a gente faz na prática. De novo, se eu não tivesse variação, eu faria a regra da mão direita, pegaria o meu dedão, apontaria para mim e eu acharia que a corrente deveria ser no sentido anti-horário. Só que eu preciso fazer o contrário do que está acontecendo com o campo. Eu preciso fazer ele diminuir, eu preciso subtrair. Então, eu preciso ter uma corrente na espira que seja contrária, que seja oposta. Então, o que vai aparecer na minha espira é essa corrente induzida aqui, que é oposta. Tá? Então, essa daqui, se B diminuísse. Aí sim, se ele diminuísse, aí eu ia fazer no mesmo sentido, porque eu precisaria que ela aumentasse. Mas como o B está aumentando, eu vou fazer no sentido oposto. Por quê? Porque se eu pegar essa corrente ali e eu fizer a regra da mão direita para ela, o campo está oposto. O campo que ela induz está contrário daquele B ali. Então, essa corrente vai induzir ao redor dela um campo magnético induzido que é oposto. E aí, entre os dois, a gente diminui. Faz sentido isso? Ou pelo menos dá para aceitar? Sim, a gente aceita. Tá bom. Se dá para aceitar, já tá bom. Tá, então vamos fazer a letra A. A letra A tem que fazer a integral daquele bichinho ali, vezes a área da espira, né? Ele dá o raio, ele dá tudo pra gente. Então é só, no caso, fazer a conta. Vamos pegar a equação aqui e vamos trazer ela para cá. Então, a letra A, a gente tem que o fluxo é a integral de B, produto escalar de dA. Aí só vamos lembrar aqui do ladinho que isso aqui é um produto escalar. Então, é direção com direção, né? Mas aqui tudo bem porque a área vai estar na mesma direção que o campo. Então, a gente pode só integrar o B que vai dar tudo certo. O nosso B... Peraí. Eu tenho uma pergunta para vocês, porque eu não falei isso. Mas vamos ver como é que vocês estão. Vou botar ali embaixo. Vou escrever ele inteiro. Esse é o meu B. E esse aqui é o meu... Tá, e aí o meu DA, enfim, vou botar ele aqui também. A minha pergunta vai vir logo depois, só vamos escrever quem é o DA. O DA vai ser o π vezes o r ao quadrado, e aí vezes o versorzinho dele, né? Na direção, vou botar aqui, que é o versor de área.
Versor de área. Normalmente a gente usa o N. E aí o nosso A vai ser π vezes 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Aqui o módulo, porque daí eu não botei a flechinha em cima, né? Ao quadrado. Quanto que vale essa integral? Quanto que vai dar essa função aqui na hora que eu escrever aqui embaixo? E por quê? Peraí que eu tô bem perdidinha. Onde que tu parou? Peraí. A área é teoria. Olha, acho que não sei nem direito onde eu parei, eu tô bem perdida mesmo. Tá, vamos voltar então. O nosso fluxo magnético, ele vai ser a quantidade de campo magnético que passa nessa nossa espira aqui. Por isso que tem essa área, esse dA. Tudo bem até aqui? Sim, sim. Tá, então o que a gente vai ter que ver? A gente vai ter que ver qual que é o fluxo total, por isso que tem essa integral aqui, no tempo que a gente está pedindo. Sim. Aí, eu coloquei... Como se fosse de água. Isso, como se fosse de água, exatamente. Aí eu coloquei aqui a integral. E coloquei qual que seria o nosso campo magnético. E aí a gente tem que fazer a integral desse produto escalar aqui. A minha pergunta é, qual que é a resposta... Rapidinho, mas calma, que já me perdi no que você colocou do campo. Tá. Esse número veio da onde? Ele deu no anunciado? Ah, sim. Aqui, ó, ele dá aqui. Tu enxerga a setinha, né? B de T é igual a B0. E aí ele dá o B0 lá em cima, 1,2. Mais Bzinho, que daí ele fala aqui do lado, vezes T ao quadrado, que é o tempo passando. Te achou na função? Não, achei. Tô só juntando, porque você já trocou o Bzinho. Já troquei o B0, né, por 1,2. Aqui eu fiz a troca. Ah, tá. Mais aqui. 2T ao quadrado. Sim, aí você... Ok, aí vamos lá. Você Então, eu acho que o B vai ser constante, não vai? Em toda a área. Isso. Se é constante, eu já sairia por inteiro, não é isso? Isso, perfeito. E a área total também. E a área total também. Só que eu tenho uma variação no tempo. Então, mas o B não está em função do tempo? Exatamente por isso que eu fiz a pergunta, para ver se vocês iam integrar aquela função ali ou não. Não integra a função, tá? Pega a função. Mesmo tendo tempo? Oi? Mesmo tendo tempo o tempo vai dizer pra gente qual que é a diferença que eu vou ter em um ponto e no outro ponto. Qual que é a diferença que eu tenho quando eu tenho o tempo 1, porque eu tenho B de 0 e não, sim, eu entendo. B de 2. Mas daí... Em toda a área, o B de 0 é constante. Dentro da área, sim, ele é constante. E o B de 2, dentro da área, ele é constante. Mas eu tenho uma variação de fluxo acontecendo ali dentro dessa área nesses dois tempos. Então, o que a gente faz? A gente não vai integrar, mas a gente vai fazer a diferença dos dois campos. Então, ela vai ficar B de 2
menos o final menos o inicial. Por isso que aparece aquele delta ali no final. Vezes a área. A gente não vai fazer a integral da função porque ele é constante ali dentro. Mas eu tenho uma diferença nesses dois tempos. O campo muda nesses dois tempos, a área não. Só que o campo dentro da espira é zero. É zero não, desculpa, é constante. Por isso que a gente não integra a função. Mas no t igual a zero eu tenho um valor de B e no t igual a 2 eu tenho outro valor de B. Senão não ia ter corrente induzida, né? Se não tivesse variação, se o fluxo fosse zero ali, eu ia ter a corrente induzida zero. Então, é só isso que a gente precisa fazer. A gente vai precisar fazer o 1,2 mais 2 vezes 2 ao quadrado menos 1,2 mais 2 vezes 0 ao quadrado, só para substituir ali para ficar inteirinho, vezes a área, que vai ser π vezes 4 vezes 10, né, menos 4. Não gosto quando ele fica tão juntinho assim. Pegou ali. Acho que agora sim. Fica melhor. Ok? Aí sim, aí a gente consegue fazer o cálculo. Aqui o 1,2 com 1,2 vai matar, né? E vai sobrar o 2 vezes 4. 8, se eu não errei a conta. Vezes a área. Π vezes 4 vezes 10, né? Menos 4. Aí aqui vocês podem deixar... Na prova, normalmente ele fala para você usar π igual a 3. É aquela coisa que mata um engenheiro, né? Daí, eu não sei se vocês já viram o memezinho de, use π igual a 3 e aí, tipo, começou a ponte de um lado, a ponte do outro e as duas não se encontram. Mas por que não se encontram? Você aproximou o π de 3. 4 vezes 8... 32. Tô boa de tabuada ainda? Tá. Gente, vocês não têm noção da prova que eu perdi minha prova. Mas depois eu vou mandar para vocês. Teve questão disso daqui na minha prova de domingo. E é por isso que eu tô com a cabeça ainda lesada. Horrível a prova. Prova de domingo. Eu fiz prova pro Instituto Federal Catarinense. E caiu umas questões assim... Eu tava conversando com meus colegas da física bacharelado, que eles têm mais física do que o que eu tive, né? E eles não sabem fazer a prova. Aí eu disse, gente, se vocês não sabem fazer, o que sobra pra mim? Qual que é a unidade de fluxo? E por que é essa? Por metro quadrado, a gente está entendendo. Veio da área, né? Área, é. E aí o Tesla veio do campo magnético. Campo magnético, isso. Então, Tesla vezes metro quadrado. Ok. Também conhecido como Weber. Não podia ser só isso, né? Não. Para que eu vou facilitar se eu posso dificultar a vida do aluno? Me explica. Isso daqui é conhecido como Weber. Se vocês já tiveram que trocar algum encanamento, alguma coisa de encanamento na casa de vocês, vocês podem ter visto isso como marca de torneira, por exemplo. A gente coloca WB. Mas se escrever Tesla por metro quadrado não tá errado não, tá? Então, na dúvida, vai na fórmula, porque não tá errado, tá certo. Você acredita que na prova eu consegui botar um campo elétrico com Newton? Acredito. Aqui, só para ficar certinho, não ficar esquisito, tem uma variação, tá? Eu esqueci de colocar, é a variação do fluxo.
O fluxo está variando. E aí, aqui embaixo, vamos só colocar a unidade certa. 10 na menos 4. Certa entre aspas, porque a de cima também tá certa. Mas é que, né? Se eles colocarem fluxo para vocês na prova, bem provavelmente eles coloquem, o fluxo era não sei quanto Weber, tá? Daí vai colocar esse WB. Então, para vocês saberem o que é o dito cujo do WB. Então, lembrando, na hora de fazer a integral aqui, ela vai sair inteira, tá? O B sai inteiro da integral e a minha área, ela vai ser a área total porque não tá variando. A área não tá variando, o fluxo ali dentro não tá variando, mas eu tenho uma variação de fluxo ali dentro. Então, a gente faz essa variação do B e a área constante nesses dois. E aí coloca, aí a letra A tá feita. Na letra B, ele bota justifique, mas o cálculo já justifica, tá? Na letra B, ele pede assim, ó, determine a força eletromotriz induzida na espira. E aí a gente vai ter uma conversa bem rapidinha sobre o quão infeliz é esse nome que eles escolheram para colocar. Porque não é uma força. O nome que a gente dá é força eletromotriz, mas ele não é uma força. Vocês não vão colocar Newton. Muito bem. Ótimo, né? Deixa a gente feliz da vida esse negócio. Até pouco tempo atrás, não vou te dizer quantos anos, mas assim, pensando que a física vem lá desde conhecimentos desde Copérnico, 500 anos antes de Cristo, então dá 2.500 anos atrás, algo que a gente trabalhava 100, 150 anos atrás é pouco, é muito recente para a física. Então, recentemente, a gente trabalhava 3 coisas como sendo basicamente uma só. A gente não entendia muito bem como é que funcionava. O que eram essas 3 coisas? Força, energia e voltagem. A DDP, a tensão, voltagem, esses 110 volts que a gente fala que tem na tomada da gente, que aqui no sul do Brasil é 220 volts, que a gente precisa cuidar quando faz essa viagem. Então, eles trabalhavam como se fossem coisas, como se fosse uma coisa só. E como se ela fosse um fluido, como se ela fosse uma água passando por dentro dos fios. Era uma loucura, gente. Nem precisa entender, porque hoje em dia a gente sabe que não é assim. Só que a gente herdou daquela época esse nome infeliz. Então, quando ele falar para vocês qual que é a força eletromotriz, isso aqui é a voltagem, é a DDP, é o nosso Vzinho. Isso é uma voltagem, é uma DDP, diferença de potencial, uma tensão, mas não é força. E a unidade dela é volts. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Então a gente vai usar a letrinha U. Não, porque o U ficou para energia potencial. Vai usar a letrinha V? Não, porque a letrinha V ficou para voltagem, DDP, tensão. Mas não é a mesma coisa? Mas enfim. Que letra que a gente vai usar então? O epsilon. Olha que coisa linda. Isso daqui é o V, que é a DDP, voltagem ou tensão. Então, o que isso daqui vai trazer pra gente? A lei de Uri, né? Podemos utilizar a lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, que nesse caso vai ser E igual a R vezes I. E eles fazem isso na prova, tá? Daí tem que lembrar disso. Então, olha só, na letra B, ele está pedindo, determine a força eletromotriz induzida na espira no instante t igual a 2. E aí pede para justificar. A formulazinha que a gente vai usar vai ser essa daqui. A gente vai fazer E igual a derivada do fluxo no tempo.
E agora, como é que a gente faz? Agora a gente vai ser obrigado a derivar. Porque agora é no tempo. Então, o meu E vai ser igual a menos, lembra que o menos é porque se opõe, a derivada do fluxo no tempo. Então, neste ponto aqui, eu vou ser obrigado a fazer a derivada daquela função lá de cima. 1,2 mais 2t ao quadrado d de t. E aí, depois a gente faz para o t igual a 2, né? Então, menos. A derivada de uma constante é zero. Então, o primeiro termo some. A derivada do segundo, o 2 estava ali. O outro 2 capota lá de cima. Eu tenho um aluno que ele odiava esse capota lá de cima. E aí, eu tenho um expoente novo, menorzinho. Então, o nosso E, que é a nossa voltagem, que ele tem esse nomezinho feio de força eletromotriz, vai ser igual a 4T. E aí, sendo igual a 4T, a gente substitui ele no E de 2, que vai ser igual a menos 4 vezes 2. E de 2 ser igual a menos 8 volts. A unidade é voltagem. Faltou a área aqui. Ok. O E de 2 para os 2 segundos, é isso? É, só que faltou a área, porque não é a derivada do campo e sim a derivada do fluxo. Ah, tá. Eu sempre tenho que cuidar desse detalhezinho aqui. Vezes área, vezes π, 4 na menos 4, né? Isso daí é uma coisa que eu faço a questão e depois eu volto. Ah, esqueci da área. Então vocês cuidem quando eu estiver fazendo a questão, tá? Porque eu sempre esqueço de botar a área. Aí eu chego no final e eu olho, não, mas espera, tem alguma coisa errada. É a área que tá faltando. 8 vezes 4 vezes π vezes 10 na menos 4. Aí sim, agora vai dar bom. 8 vezes 4, 32, vezes π, vezes 10 na menos 4, e aí sim, boto volts. Qual que era a pergunta que tinha ali no meio? De vocês, que eu escutei... Não? Sim, sim, não. Dúvidas? Dívidas? Eu vou escrever aqui do ladinho. Peraí. Só para lembrar. Que o fluxo é o B vezes o A, vezes cosseno do ângulo entre eles. Ou então, o fluxo é a integral de B vezes dA. Os dois servem. Por isso que tem que botar a área ali, tá? Porque é do fluxo e não do campo. Sim? Não? Não? Sim? Deixa eu ver se eu acho mais uma daqui. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Essa daqui era a força entre dois fios paralelos. Ah, tá. Na prova de vocês, uma questão de indução sempre cai, tá? Acho que se eu não mandei o formulário, acho que eu também não mandei as provas. Mas indução eletromagnética cai em todas as provas. Normalmente é a última questão.
Ó. Aqui é FEI induzida, variação do fluxo magnético FEI induzida na outra prova, força eletromotriz induzida, essa daqui caiu o capacitor, força resultante, sentido. Essa daqui não caiu, mas daí caiu o capacitor. Essa daqui caiu na primeira, ó, FEI induzida, corrente induzida. Mas tem, ó, FEI induzida de novo. Lei de Faraday é aquela lá, então é corrente induzida. Então, essa partezinha aqui, dessas questões de corrente induzida, de lei de Faraday, é bem interessante fazer essas questões das provas antigas. Eu vou mandar elas ali para vocês. As provas vocês têm? Não, a gente estava esperando um drive, sabe? Ah, eu prometi um drive e daí eu surtei e não mandei, né? Perdão. Desculpa, gente. Mas se eu falar pra vocês que eu não faço ideia do que eu fiz com a minha prova de domingo, e eu tô muito chateada com isso, porque eu queria muito ver o gabarito. Sabe como é que eu fiz a prova? Eu fiz assim, essa eu acho que é a letra B, essa eu acho que é a letra C. Tô botando muita letra B, vou botar a letra E aqui. Eu fiz assim a prova. Daí É triste, mas eu te entendo. eu tenho muita curiosidade de ver o quanto que o meu instinto acertou as questões ou não, sabe? E aí, tipo, domingo a gente fez prova das 9h20 até 1h tanto, na cidade aqui do lado. 2 cidades do lado, tipo, é pertinho, sabe? Dá meia hora daqui. Mas eu tenho que sair de Jaraguá, passar Guaramirim, atravessar a BR-101 por cima, e daí é na próxima cidade. Cheguei em casa 2h pouco da tarde, comi alguma coisa só porque eu tenho que tomar remédio, e dormi até as 10 da noite. Tá, acho que foi... Depois eu boto elas no drive, me cobrem, vocês podem me cobrar, gente, me manda mensagem me cobrando. E aí ontem saiu o gabarito, eu fui olhar, né? Vamos olhar o gabarito, cadê a prova? Não tava na minha bolsa. Zero lembrança. Mas tá contigo, né? Onde? Não, entendi. Onde? Eu procurei, pra vocês terem uma ideia, eu procurei na geladeira. Muito bem. Não tava. Aí eu procurei, a gente tem um saco de lixo reciclado. Procurei ali, não tem, porque sexta-feira eu botei lá fora, né? Então, tipo, o saco tá novo. Não tá É surpresinha, então, só na hora que sair mesmo o resultado. Aqui, ó. Problema 4. Vamos fazer esse aqui. AP1 2022 2. Vai acabar o tempo. Que legal. Essa daqui caiu a segunda, Lady On. Nossa, que sacanagem. Tá, essa questão foi sacanagem. Porque eu dou a primeira e quase nunca dou a segunda, Lady On. Vocês conseguem tirar um print da tela para tentar ir fazendo ela enquanto eu troco o link? Eu vou escrever, peraí, antes de vocês fazerem a... Se bem que acho que não vai dar tempo, mas igual. Deixa eu escrever a segunda Lady On. Lady On. A resistência de um fio é dado pelo material do fio, que é esse ρ. Ela é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional ao comprimento. Deixa eu confirmar, porque esses dois eu inverto. Segunda Lady On. Essa daí mesmo.
Então, isso daqui é a resistividade, depende do material. Se é de ouro, se é de cobre, se é de alumínio, é tabelado. Isso daqui é a área do fio. E isso daqui é o tamanho do fio, comprimento. Tá. Isso aí, tirem um print. E daí eu vou trocar o link. Posso desligar? Show. Pode. Então, até daqui a pouquinho. Não precisava ter fechado. Era só ter voltado. Aí, já vamos compartilhar a tela antes que eu me esqueça. Bota esse tiozinho pra cá. Tô fazendo umas anotações aqui já. E aí, alguma ideia do que você faria nesse exercício? Ah, eu não coloquei de qual prova que era, né? Isso é importante. Não fica igual outro exercício que tem que ficar procurando. Era a P1 2022 2. Vou só confirmar. A P1 2022 2. E aí? O quanto vocês chorariam nessa questão? Não pode. Já vou avisando. A resposta é 0. A espira é circular. O formato da espira determina a área, tá? Eu não falei isso, mas às vezes é bom deixar claro. Como dizia minha professora pra mim, nada é óbvio. Então, às vezes a gente acha, Eu, assim, ó, sendo muito sincera, a última vez que eu vi esse negócio faz 15 dias, quando a gente teve a nossa aula. Eu tenho que olhar isso de volta, assim, porque eu não fiquei... Não, mas é novo. Não, mas até aquela classificação, lembra que você colocou? O que era espira, o que era o outro. Ah, sim. Espira. Que a espira dá a volta inteira. Isso. A espira é quando tem uma volta. Aí o solenoide quando você tiver poucas voltas. E a bobina quando tem muitas voltas. Solenoide é tipo a espiral, né? Isso, do caderno, né? Aí, o que acontece? A espira é uma volta só. Isso, se você tiver um solenoide, por exemplo, e aí o teu solenoide tem 5 voltas, é como se você tivesse 5 espiras próximas. Então, você vai fazer a fórmula, por exemplo, determinar o campo magnético. Você vai fazer como se fosse uma espira e vai multiplicar por 5. Então, se for um solenoide, ele vai te dizer quantas voltas tem, você resolve como se fosse uma espira e multiplica pelo número de voltas.
Mas é isso, você tá lembrando, tá puxando. Tá, mas o resto é novo, o resto é de hoje. Então, determine a intensidade da força eletromotriz da espira. Lembra como é que era a formulazinha que a gente fez agora, na letra A? A força eletromotriz é essa letrinha aqui, aí menos a variação do fluxo magnético no tempo. Isso. Quem que é o fluxo magnético? Fluxo magnético. Isso, o campo. Isto. Aham. Então, a gente vai ter que ver o quanto que o campo está variando na área nesse tempo ali. Só que se eu tenho uma reta, eu posso fazer direto, né? Eu posso dizer que ele é menos θ sobre ΔT. Que é o que a gente fazia no ensino médio com velocidade, por exemplo. A gente tinha no MRU uma reta. Então, como que a gente determinava a velocidade? A gente fazia ΔS e ΔT. Por quê? Porque, na verdade, é um ds dt, né? A gente aprende em física 1 que é um ds dt. Mas se eu tenho uma reta, eu posso fazer delta. E é o que a gente tem aqui. Então, o que vocês podem fazer? Escolher um ponto onde fica bem bom de ler, que nesse caso desse gráfico aqui é quase nenhum. Mas eu consigo ver o 6 e o 4 aqui, ó. O 2 e o 3. O 2, 3... Não, esse não. Esse 2. O 2 de baixo, o 2 do X e o Y3. Ah, aqui, achei. Tá, isso, perfeito. Então, a gente vai pegar o 2 e o 4, o 3 e o 6. Só não esquece de fazer igual eu, né? Não esquece de colocar a área. Mas a variação é aquela ali. Porque aqui eu tenho a variação do campo, eu não tenho a variação do fluxo, eu tenho que cuidar disso. Então, a gente vai fazer menos 6 menos 3, que é o do campo. 6 menos 3. E aí, cuida porque ele tem um 10 na menos 4 ali escrito, que ficou bem ruinzinho porque o menos 4 ficou para baixo. Mas é isso que está escrito. E aí, multiplicado pela área. Então, a gente tem que determinar a área da espira. A espira é circular, é a área do círculo. Então, πr ao quadrado. O R, ele dá no enunciado. Vamos caçar ele. 2 centímetros. Tem que passar para metros. R igual a 2 vezes 10 na menos 2 metros. Então, vezes 2 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Aí, mesma coisa. Normalmente, eles mandam usar o π igual a 3. Daí, se substitui lá. 4, 10 na menos 4 metros quadrados. Dá um alívio quando a gente enxerga esses metros quadrados no meio desse monte de coisa estranha, né? 4 π 10 na menos 4. Tudo isso dividido pela variação do tempo. E a variação do tempo é 4 menos 2. Então, o meu E vai ser igual. Aqui vai dar 3. 3 vezes 4, 12, se eu não errei. Se eu errar, me avise. Π 10 na menos 8. Eu fazendo conta de cabeça, vocês desconfiem, sempre. Aqui 2. E dá para simplificar, né? Então, 6 π vezes 10 na menos 8. E a unidade, lembra qual que era a unidade bonitinha? A mesma da torneira. A mesma da torneira para o fluxo, né? Olha eu enlouquecendo. Isso. Não. Não, eu enlouqueci. Ignora eu. O fluxo é Weber. Não? Esse aqui é Weber. O de baixo é uma DDP, uma voltagem ou uma tensão.
Tá, se eu não errei a conta, esse é o valor. Então, faz o ΔB, ΔT, multiplica pela área para ficar fluxo, e aí acha o valor. Então, a letra A tá feita. A letra B é que foi sacanagem, porque quem é que lembra da fórmula da segunda lei de Ohm? Ninguém, mas eles fazem isso. Para lembrar se precisava, né? Então. Saber em algum momento. Na minha prova caiu as integrais de Física 3A, que para vocês a gente só olha na tabela a resposta pronta, assim, e daí não tem que pensar muito, porque é só copiar, né? Quem disse que eu lembrava, gente, caiu 2 daquelas integrais e eu não lembrava. Pô, de tanto fazer com a gente, você não lembrou? Não lembrei. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz o contrário. Eu comecei a caçar a função que a derivada dava a resposta da prova. Tipo, no enunciado tinha, tal coisa. E aí eu tinha que fazer a integral daquele trem ali, né? Aí eu fazia o caminho inverso. Aí eu fui testando, assim. Aí eu pegava umas funções e eu derivava pra ver se dava aquilo ali. Aí, não, tem que arrumar isso, tem que ajeitar aquilo. Aí fiz. Por isso que eu tô curiosa pra ver se deu certo, sabe? Porque eu fiz assim, a prova inteira foi assim. Foi tipo, vou dar meus pulos aqui, mas não vou entregar, não. Tá certo. Considerando que a espira é feita de um fio de raio 1 milímetro, então, nesse raio aqui do fio, 10 na menos 3 metros, a gente consegue determinar a área dele. Então, a área do fio, π, vezes R do fio, só para não ficar igual o R lá de cima, para não pegar o valor errado, tá? Por isso que eu tô colocando assim. Porque a gente, no meio de prova, para pegar a informação errada, é 2 pulos. 10 na menos 3 ao quadrado. Então, a área do fio... Ai, eu não queria perder a... Mas vai ter que perder. Vai ser 10 na menos 6 π metros quadrados. E aí ele dá a resistividade, que era isso que eu não queria perder. Mas aí a gente sobe de novo. 2 vezes 10 na menos 8 ohms, ferradurinha, vezes metro. Qual que é a corrente induzida na espira? O que eu boto de L? Tá faltando L, né? E agora? Olha o que eu botei aqui na fórmula. O L é o tamanho do fio. Qual que é o tamanho da minha espira? O perímetro. 2. Isso aí. 2 PR, né? Uhum. 2 π vezes o raio da espira. Então, 2 vezes π vezes 2 vezes 10 na menos 2. 2 vezes 10 na menos 2. Então, o nosso L, 4 π 2 aqui. Em metros. Aí agora a gente consegue determinar com essas funções aqui qual que é a resistência do fio. Então, se a gente souber a resistência do fio, a gente sabe qual que é a DDP, a gente consegue determinar a corrente pela primeira lei de Ohm. Então, essa questão foi sacanagem porque eu preciso da primeira e da segunda lei de Ohm. Eu preciso das duas. Então, vamos lá, resistividade, ela é diretamente proporcional à área do fio, dividido pelo comprimento. Quanto maior for o meu fio, maior é a resistência que tem. Então, quanto maior é o fio, mais perigoso é o efeito Joule, né? Porque a resistência aumenta, o efeito Joule aumenta. Por isso que se eu tiver um fio muito grande, eu tenho que pegar uma área muito grande. Tem que aumentar a área. Se é uma coisa pequenininha, dá para ser um fio pequenininho. Então, a nossa resistência, 2 vezes 10 na menos 8,
vezes a nossa área do fio, que é 10 na menos 6 π. E aí, olha que alegria. Para nossa alegria. Olha o que eu fui lembrar. O menininho cantando para nossa alegria. Eu me rachava vendo aquele vídeo. Vai dar 1/2, 0,5 vezes 10. 12? Se vocês discordarem, me avisem. Deixa eu ver se o tiozinho aqui concorda comigo. Não, ele não concordou comigo. Por quê? O que eu botei ao contrário? Ele trocou. Oxi. Ah, tá trocado. É diretamente proporcional à área e inversamente proporcional ao fio. Pô, tá trocada a função. Quanto maior o tamanho do fio, maior é a resistência. Ah, sim. Então tá trocado. Quanto maior o tamanho do fio, maior é a resistência. É, esses dois são direto, esses dois são inverso. Eu sempre troco nessa função, isso é um problema. E eu falei certo e escrevi errado. Entenderam a confusão? Quanto maior o tamanho do fio, maior a resistência. Então, o R e o L tem que estar dividindo um pelo outro, porque eles são diretamente proporcionais. Então, quanto maior é o meu fio, maior é o efeito Joule, mais perigoso é. E aí eu preciso compensar com a área, porque quanto maior a área, menor a minha resistência. Nessa parte eu lembro da outra aula, que você comprou um negócio para cortar grama. Isso, perfeito, é essa a ideia. E aí eu sempre troco, por isso que eu conto a historinha do cortador de grama. É o L em cima e o A embaixo. Eu sempre troco. Ô, coisa séria. Esse 4 vai pra cima e muda aqui. Esse 4 vem pra cá, que é 10 na menos 2. E aqui fica 1, só pra não ficar em branco, 10 na menos 6. Tá. Isso aí. Aí agora vai dar 8. Pi cortou. Menos 6, menos 8. Menos 2, menos 2 com menos 2, menos 4 ohms, porque é resistência. Deixa eu ver se agora tá de acordo com o picetinho. R 8 vezes 10 dá menos 4 ohms, tá. Aí agora aplica a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Só que esse U é voltagem, não é energia.
Então, para nós, ela fica E igual a R vezes I. E aí, o nosso I, que é o que ele está pedindo na letra B, vai ser o que a gente achou na letra A dividido pela resistência. E a gente achou na letra A menos 6 vezes 10 na menos 8. Pi. Menos 6 vezes 10 na menos 8. Pi. Dividido pela resistência. Que é 8 vezes 10 na menos 4. A nossa I dá 3 quartos. 0,75 vezes 10 na menos 4 vezes π ampere. Aí se na prova ele colocar os valores lá certinho, do π, né? Aí dá para substituir. Aí fica 0,235 aproximadamente. 235 ampere. Aqui vocês podem usar o módulo, mas daí indica que vocês estão colocando em módulo. Indica aqui em cima também. É isso. Dúvidas? Foi a primeira questão que eu fiz que eu lembro que tem a segunda lei de Ohm, mas a primeira lei de Ohm ela aparece com muita facilidade. Então, essa aqui vocês cuidem bastante, com bastante carinho dela, tá? Diga, Tati. Não, é porque eu tô no trabalho, eu vou ter que ir embora. Ah, tá, eu também. Eu tenho que ir pro outro trabalho agora. Mas era isso. Eu também eu tive que dar uma parada aqui, eu não consegui pegar direito no chão, mas depois eu vou assistir. Tá. Mas aí pula aquela confusão que eu fiz ali no início, tá? Vai direto pro... Tá bom.